Hainan, em setembro, o arroz está prestes a amadurecer e os javalis escondidos nas montanhas também estão ativos. Meu nome é Wen Jiaofan. Eu sou da aldeia de Jie, da Vila Shilin, do distrito de Baoting, em Hainan. Jiaofan é da etnia Li. Seu povo vive nas montanhas profundas de Wujie por gerações, sobrevivendo do cultivo do arroz. Recentemente, javalis das montanhas sempre descem e prejudicam o arroz. Já é a hora de caçá-los. Jiaofan e alguns companheiros do clã Wang da minoria Li escondem-se nas montanhas. Eles herdam as habilidades de sobrevivência dos ancestrais da minoria Li, que é a pesca e a caça. Caçam nas montanhas e cada um tem uma recompensa. Jiaofan e seus companheiros se preparam para acessar suas presas na floresta de bambu perto do arrozal e aproveitam a comida. Como fazer fogo na selva? Jiaofan vai usar uma técnica antiga inventada antes do período das primaveras e outonos e do período dos estados combatentes. Em sua opinião, esse fogo é puro. Jiaofan pegou uma broca e uma tábua, que é feita de uma madeira macia das montanhas. A tábua tem cerca de 35 centímetros, com alguns pequenos buracos num lado. O fundo dos buracos é uma ranhura das cinzas. Jiaofan esfregou a broca com as duas mãos, segundo o princípio da geração de calor por atrito, transformando energia mecânica em energia térmica. Começa a fumar em cerca de 30 segundos. As faíscas são geradas em 1 minuto. As faíscas caem na ranhura, acendendo os gravetos. Quando os gravetos fumam, tem de pegá-los rapidamente e soprar para apoiar a combustão, e que gera o fogo. Por milhares de anos, não há um único registro sobre quem inventou o uso da madeira para fazer fogo. Mas a partir desse momento, a humanidade se move em direção à civilização. Naquela época, nossos ancestrais, eles viviam em montanhas profundas. O tráfego estava bloqueado. A única coisa com que contávamos era fazer fogo pela fricção, porque eles comiam comida crua naquela época. E depois teve os trovões e relâmpagos, que trouxeram fogo também. Do fogo natural ao artificial, como isso evoluiu? Nenhum material arqueológico pode provar isso de forma conclusiva, mas há uma lenda do clã Suiren perfumando madeira para fazer fogo. O povo Li também tem histórias semelhantes. Quando viram os pica-paus bicando as árvores, eles perceberam que também podiam perfurar a madeira para produzir as faíscas, que podiam ser usadas para cozinhar. Isso é a origem dessa tradição. Mais de 1000 anos atrás, os ancestrais da etnia Li chegaram nas montanhas profundas da ilha de Hainan. Moraram lá, fazendo pesca e caça, e se desenvolveram. O distrito de Baoting, na ilha de Hainan, é um distrito autônomo das minorias Li e Miao. A família de Wen Jiaofan mora na aldeia de Jie, em Baoting. Fica nas montanhas, uma pequena aldeia com apenas 30 famílias. Os aldeões ainda mantêm os costumes tradicionais de cultivo e tecelagem. Aqui tem mais pessoas e menos terra. Uma pessoa tem um terreno de 420 metros quadrados. É suficiente para sustentar e poupar um pouco. Cultivo principalmente coqueiro, areca e árvore de borracha. O cultivo de coqueiros e arecais é a principal fonte de renda da família de Jiaofan.
Para proteger os recursos florestais, Jiaofeng não queria expandir a área de cultivo. Meu maior desejo é levar avante a técnica do fogo por fricção da nossa etnia ali. Porque o fogo são os pais. É a vida. É o nosso sol. Depois de obter o fogo, nossos ancestrais começaram a cultivar com o uso do fogo. Nas profundezas do deserto de Xinjiang, a mais de 3.000 quilômetros da ilha de Hainan, ainda existe um método único da queima do ermo para estabelecer comida. Tian Xiyun é um agricultor da fazenda de Xinhuo, de Wujiaqu, em Xinjiang. Ele gosta de comer comida feita de farinha. Para cozinhar as comidas tradicionais locais, é preciso usar alcais feitos no local. Os alcais na casa de Tian foram feitos no ano passado. Não resta muito. Meu nome é Tian Xiyun, tenho 64 anos. Sou herdeiro nacional da tradição de fazer alcais naturais por queima de artemisia alcalina. Hoje em dia, Xiyun decidiu ir ao campo para fazer alcais. Queima de artemisia alcalina por uma vez. Os alcais produzidos podem ser usados por 1 ano. A artemisia alcalina é uma erva natural. Espalha por sementes. Cresce todos os anos. No inverno, ela murcha, apodrece no solo. Renasce no próximo ano. Pode ser vista em toda a China. O solo daqui contém uma grande quantidade de álcali. Cresce uma espécie de artemisia alcalina. A água absorvida pelas raízes dela tem alta concentração de sal e álcalis. Após a transpiração fotossintética e a salinidade do álcali, permanecem nos ramos, folhas e frutos. Os sábios ancestrais descobriram o segredo, assim inventando uma maneira de extrair os álcalis naturais puros das artemisia alcalina. Agora é época de maturação da artemisia alcalina. Xiyun escolheu um lugar alto com solo denso, onde há muitas artemisia alcalinas, e começou a cavar a fornalha para queimar as artemísias. Primeiro cava um buraco, e depois cave no fundo dele calhas, verticais e horizontais, para o ar circular. A porta da fornalha também é muito particular. No outono, a porta deve ser perante o leste. Há vento ou não, a porta da fornalha está sempre para o leste. No outono, há mais vento do leste e menos do oeste. Xiyun usa o vento para controlar o fogo. O vento do leste no outono sopra no canal do fogo, circulando nas calhas cruzadas do canal de fogo e subindo. O fogo sobe com o vento, passando por essas talhas de cerâmica. Talhas que cobrem as calhas. Pode impedir que as cinzas da queima bloqueiem a ventilação. O mais difícil de controlar é a fornalha. A fornalha é muito significante. No meio da queima, quando a fornalha não está ventilada, tudo que você fez é em vão. A abertura superior da fornalha tem um diâmetro de 80 centímetros. E a inferior tem um diâmetro de 90 centímetros. A altura é de 100 centímetros. Toda vez que a queima das artemísias, o processo inteiro leva 24 horas e não pode ser interrompido. E o controle do fogo é muito importante. Uma vez que o calor não é bem controlado, as artemísias serão queimadas em uma pilha de cinzas amarelas. Já fiz isso quando eu era criança. Os adultos cavaram a fornalha. Nós crianças pegamos as ervas. Às vezes os adultos descansam. E as artemísias ficam queimadas pelas crianças. Os antepassados de Xiyun migram de Shanxi, na planície central, para as profundezas do deserto de Xinjiang. Eles cultivam trigos, enquanto defendiam o país em fronteira. Comiam comida feita de farinha, sem álcalis. Eles aproveitaram os produtos locais para extrair o álcali das artemísias alcalinas. O ambiente de habitat desse povo da planície central mudou, mas os hábitos alimentares não puderam ser alterados. Preservar o sabor da terra natal pode ser a melhor nostalgia da sua terra.
Xiyun queima as artemisas alcalinas uma vez por ano. Esse fogo que arde todos os anos, na visão de Xiyun, é uma cerimônia de homenagem aos seus ancestrais. Precisam ser queimadas para obter álcali. Precisa ser bem preparada, caso contrário não dá certo. Um dia depois, as artemisas da fornalha condensaram-se em um álcali verde escuro. 300 kg de artemísias foram transformadas em 10 kg de álcali natural. Essa cor é a melhor, porque a artemísia é verde e o álcali também é verde. Agora, a produção do álcali natural foi substituída pela produção industrial em grande escala de álcali comestível. Xiyun também pensou em implantação artificial em grande escala de artemísias alcalinas e a produção de álcalis naturais. Embora seja realmente um produto alimentar natural e ecológico, não pode competir com os álcalis comestíveis produzidos industrialmente. Portanto, o valor econômico não é alto. O governo considera a técnica de fazer álcalis naturais por queima de artemísia alcalina um patrimônio cultural imaterial nacional, o que encoraja Xiyun a herdar essa técnica. O álcali natural parece uma jadeíta esmeraldina, com alta quantidade de carbonato de sódio. Esmague-o, dissolva-o, filtre-o e adicione-o à massa. A comida feita dessa massa tem um gosto melhor e mais forte. Também é mais fácil de digerir. No futuro, o meu filho também vai aprender a queimar. Agora, muita criança aprende comigo. Querem queimar as artemísias. Eu ensino quem quer aprender. É conveniente comer macarrão e pão com o uso do álcali produzido. Desde o dia em que os humanos começaram a usar fogo, o controle do fogo não é apenas uma tecnologia necessária nos espaços da vida. Ainda dá mais possibilidade em invenções e criações, e nas formas de arte. Eu sou Quan Anfu, de Taiwan. Eu estabeleci o Estúdio Anfu de escultura de vidro. Esse estúdio foi fundado desde que eu tinha 15 anos. Isso já faz 45 anos. Quan Anfu é um artista de vidro. Dos seus 15 anos até agora, sua vida está sempre acompanhada pelo fogo. Por mais de 30 anos, ele tentou usar o fogo para produzir todos os tipos de arte em vidro. Agora, é uma figura representativa da arte do vidro em Hsinchu, em Taiwan. Desde minha infância, acho que meu pai é fantástico. Ele podia transformar uma barra de vidro através das chamas, em diversas formas de animaizinhos fofos que eu queria. Acho que meu pai é muito poderoso. Recentemente, há uma exposição de arte de vidro em Hsinchu, no Centro Cultural de Exposições de Hsinchu. O organizador espera que Quan Anfu possa fornecer algumas obras mais recentes de vidro. Após cuidadosa consideração, Anfu decidiu trazer narcisos de vidro. O fogo que Anfu usa para fazer esculturas de vidro é produzido com gás. A combustão de gás e oxigênio libera o calor de até 1000 graus Celsius, deixando a garra de vidro derreter rapidamente, porque contém metais diferentes. Os vidros têm cores diferentes. Em alta temperatura, os pontos de fusão deles também são diferentes. Anfu sabe as características dos vitrais. Usando fogo de 700 graus Celsius a 800 graus Celsius,
para queimar a vareta e mantê-la pegajosa e macia. Em seguida, a modela em várias formas. Embora ele trabalhe com isso por 40 ou 50 anos, tem se motivado o tempo todo para ler muitas coisas e aprender muitas coisas. Por isso, ele está melhorando constantemente. Esforçamo-nos para o perseguir. Podemos ajudá-lo em alguns casos, o que faz nos sentirmos muito felizes. Um ponto de temperatura da escultura de vidro é de 700 a 800 graus Celsius. Nesse caso, o vidro é como uma maltose. É um pouco pegajoso. Quando atinge uma temperatura elevada, ele fica líquido. Caso contrário, é sólido. Esse material, o material que eu uso, ele tem uma mudança gradual na cor, em um processo que ajusta conforme a temperatura. A arte de vidro de Anfu combina o artesanato tradicional da fundição de vidro do continente da China e o artesanato de escultura de vidro do Ocidente. Em 2 horas, sob as chamas, as barras de vidro em várias cores estão derretendo e deformando continuamente, esculpidas passo a passo no narciso da imaginação de Anfu. O narciso de vidro de Anfu está pronto. Ele tentou expressar a linguagem das flores nesse narciso. Uma sensação de nostalgia. Disse que, para concluir o trabalho, é necessário preparar bem as ferramentas primeiro. Deve ficar familiarizado com tudo. O fogo pode machucar as pessoas, mas também pode ser usado para a vida. Essa chama perigosa pode se tornar uma ferramenta e uma energia que você pode controlar facilmente. Com o progresso da civilização, o fogo não é apenas um aquecimento e iluminação. Obtém uma nova função de entretenimento. Em Yizhou, Guangxi, as pessoas estão se divertindo com os jogos tradicionais de esportes com fogo. Na vila de Beiya, Yizhou, um grupo de homens e mulheres Yao está treinando para jogar bolas de fogo. O líder dele chama-se Hui Shunqiang. Meu nome é Hui Shunqiang. A acrobacia folclórica que eu faço é lançar bolas de fogo. Sou um herdeiro do patrimônio cultural e material. Bola de fogo é uma arma de fogo esférica inventada no início da dinastia Song para defender cidades. É feita com pólvora. Seus componentes são nitro, enxofre, carvão e substâncias combustíveis. Na região de Yizhou, muito tempo atrás, em costumes populares e atividades de sacrifício, já eram usadas as bolas de fogo. Milhares de anos depois, as armas antigas tornaram-se um esporte tradicional, popular entre homens e mulheres de todas as idades. Na Vila Yao de Beiya, Yizhou, Guangxi. Amanhã é a celebração do 30º aniversário da fundação da Vila Yao de Beiya em Yizhou, liderado por Hui Shunqiang. E uma equipe de cor vermelha composta por 6 pessoas da vila estão prontos para ganhar. Shunqiang faz 48 anos este ano. Há 5 pessoas em sua família. O filho e a nora saíram para trabalhar. Ele e a esposa cuidam do neto em casa. A família tem uma plantação de amoreiras, de meio acre, uma sala de bichos de seda e uma plantação de cana-de-açúcar, de meio acre. A vida depende disso. Vivemos do bicho da seda. Ganhamos 10 a 20 mil renminbi por ano através da criação de bichos da seda. Ganhamos 10 a 20 mil yuan por ano através da criação de bichos de seda. A paisagem da Vila Yao em Beiya, em Guangxi, é bela. Fica a mais de 200 quilômetros de Guilin, onde a paisagem é a melhor do mundo. E também em relevo kárstico, com montanhas verdes e águas verdes. A terra natal de Liu Sanjie está aqui. Beiya é uma vila onde as minorias étnicas vivem em comunidades concentradas. Existem outros grupos étnicos, incluindo Han, Zhuang, Yao, Miao, Hui, Shui, Mulao e Maonan. Entre estes, a população Yao representa 30%. Nos tempos livres, as pessoas aqui gostam de praticar esportes populares como bola de fogo. Às
10 horas da manhã, o jogo começa. A equipe vermelha, liderada por Shu Qiang, está combatendo com a equipe azul da aldeia vizinha. A bola usada no jogo oficial é uma grande bola de fogo com um diâmetro de 25 centímetros. A cesta é feita com uma rede de pesca. A bola de fogo é feita com as cordas de câmaro e algodão mergulhado em querosene. O tempo de jogo é dividido em 2 sessões, 5 minutos para cada uma. Nossa regra é semelhante com as regras do basquete. É preciso um árbitro. Joga a bola nessa cesta, um ponto é marcado para aquela que entra. Veja qual equipe ganha mais. Preste atenção às táticas. A divisão do trabalho, a quem fica na frente e na traseira. Todos devem se esforçar juntos. Cansa aquela equipe azul. Estão confiantes? Sim! O jogo é recomeçado. A competição é feroz. Na equipe de Shu Qiang, os membros são todos moradores da aldeia. Depois de algumas preliminares, todo mundo tem sido muito hábil em cooperação. Oponentes são jovens da aldeia vizinha. Embora o tempo de aprendizagem deles seja curto, eles são muito ferozes. O resultado do jogo é 6-5. A equipe vermelha, liderada por Shu Qiang, venceu. Shu Qiang está satisfeito com este resultado. Jogando bola de fogo, cuidando do neto, plantando amor e cana-de-açúcar, a vida dos sericultores de Shu Qiang é pacífica e tranquila. As pessoas na idade de Shu Qiang da aldeia estão todas trabalhando fora, mas Hui Chunxiang não queria ir. Ele acha que não precisa de muito dinheiro, desde que haja o suficiente para ele usar. No momento, seu maior sonho é ter uma quadra para a bola de fogo, onde ele possa jogar todos os dias. Uma quadra. Ok, assim a esporte popular vai ter mais progresso em seu nível. Na China, não há qualquer cidade como Jindajiang, que pode contar com uma única indústria para sobreviver por tantos milhares de anos, sem interrupção. Entre os vários motivos, o fogo interrompido das fornalhas é o mais importante. A qualidade da porcelana depende mais do fogo do que da moldagem. O fogo da fornalha da lenha é vital para a produção da porcelana. Na indústria de porcelanas, a pessoa que domina o calor é chamada de controlador de fogo, com uma posição especial. Meu nome é Hu Jiawan. Eu sou nativo da cidade de Nanchang, na província de Jiangxi. Eu comecei meu aprendizado quando eu tinha 13 anos. Eu tenho 71 agora. Eu sou um controlador de fogo. As pessoas brincam que eu sou o último controlador de fogo. A fornalha de lenha é altamente dependente da experiência do controlador de fogo. Controlar o calor é uma tarefa extremamente difícil. Não é fácil encontrar um controlador de fogo entre os 100 trabalhadores de fornalha. O controlador de fogo é o principal responsável por todo o processo de enchimento, acendimento e abertura da fornalha. É um organizador e diretor. Recentemente, Jiawan recebeu uma tarefa de produzir uma fornalha de cerâmica artística. Na folha oficial em formato de cabeça da dinastia Ming, reconstruída com uma história de 600 anos, o prazo é de 24 horas. Xu, coloque isso aí! Não coloque mais na esquerda! Preciso de uma pessoa para me ajudar. Não muitas, basta uma. Mas ninguém veio! Jiawan está ansioso, porque a maioria das fornalhas em Jindajiang não usam mais lenha. Em vez disso, é usado aquecimento elétrico ou aquecimento a gás. Há cada vez menos pessoas que usam fornalha a lenha. Jiawan fez tudo o possível para convidar os colegas que trabalham na fornalha consigo. Costumamos dizer que a queima da porcelana tem 3 etapas.
Colocação, aquecimento e apagamento do fogo. A colocação refere-se ao controlador. Organizar a localização adequada da porcelana na fornalha, de acordo com a variedade, a temperatura exigida por suas diversas verdades, o tamanho, a quantidade de produtos e a capacidade da fornalha. Com diferentes posições na fornalha e diferentes temperaturas, os esmaltes das porcelanas são diferentes. 3 de cinza lavanda e 3 azul e branca. A colocação de porcelanas é um processo particularmente esmeraldo. Depende de uma compreensão precisa do calor na fornalha. Xiao Wan colocou mais de 2.000 peças, em cores de azul, branco e vermelho sobre vidrado, em locais diferentes. Na sua opinião, as porcelanas queimadas na fornalha de lenha são espessas, com corpos transparentes, e o vidro delas são parecidos com jade. É como ser cozidas na água lentamente. Aquele ali! Todas as mudanças de forno sob os pés! As porcelanas dessa fornalha valem milhões de yuan. Se não queimar bem, com calor inadequado, todas ficarão sem valor. A transformação do embrião da porcelana em uma obra de arte delicada, conta o mestre Hu Jiawan. 6 horas depois, a colocação está concluída. O fogo na frente do templo do mestre do vento e fogo é especialmente preparado para a queima na fornalha. Depois de obter o fogo, Xiao Wan incensou o mestre do vento e fogo. O fogo da fornalha não apaga em Xindajian por 1000 anos. Os controladores do fogo seguem esse ritual de geração em geração. Às 2 horas da tarde, a fornalha oficial em forma de cabeça da dinastia Ming, com uma história de mais de 600 anos reconstruída, foi acesa novamente. Colocação, aquecimento e apagamento do fogo resumem as 3 etapas da técnica da fornalha a lenha. Colocar sagars na fornalha, jogar lenhas nela para aquecer e apagar o fogo na hora certa. Em relação à minha segunda etapa, o aquecimento significa que, durante o processo de queima, você deve usar o combustível de forma adequada e controlar a quantidade da lenha e a maneira de adicionar lenhas, com base na temperatura e atmosfera exigidas. Dentro de 12 horas de queima, precisa consumir cerca de 50 quilos de lenha, que são madeiras de pinho cultivadas localmente, com alto teor de óleo. O valor da combustão deles é alto. A temperatura dentro da fornalha varia em diferentes lugares. Quando a temperatura da frente atinge 1.300 graus Celsius, a parte traseira é de apenas 1.000 graus Celsius. Mais de uma dúzia de mestres, segundo a ordem do controlador do fogo, Hu Jiawan, dividem os trabalhos, controlando a velocidade da queima e as mudanças de temperatura na fornalha. Depois que a fornalha é acesa, as pessoas não podem deixá-la sozinha. Comem junto às refeições, trazidas das suas respectivas casas, o que dá à comida uma fragrância extra. Hu Jiawan tem vivido esta vida por 58 anos. Xiao Wan tem 71 anos este ano. É de Nanchang, Jinxi. Era funcionário público. Também serviu como soldado. Depois de voltar para Xindajian, começou a aprender as habilidades de queima de fornalha. Ele é atualmente o herdeiro representativo das técnicas tradicionais da queima de fornalha da porcelana de Xindajian. A fornalha tradicional em forma de cabeça não possui termômetro. Hu Jiawan julgou a temperatura apenas com os seus olhos. Na antiguidade, né? Como que a gente julgava isso? Julgávamos as temperaturas através da observação, das mudanças, nas chamas, no processo da queima. Em caso de uma combustão assim completa, a cor vai ficar completamente branca. O telhado da fornalha é um lugar sagrado, onde as pessoas comuns não podem subir. Somente quando Hu Jiawan observa a temperatura que ele pode subir. Eu cuspo nessa fornalha, porque a saliva, sob as condições de alta temperatura, varia segundo a temperatura da fornalha. Esse também é um método bem primitivo que o povo antigo usa para medição da temperatura. Outro método é usar amostras de teste,
Coloque muitas amostras de teste em lugares diferentes antes de queimar. De acordo com os diferentes estágios da queima, retira-se uma por uma para observação. Esse método é mais preciso para julgar a temperatura. Olha agora, este é da frente. A temperatura está pronta. A temperatura no canto mais atrás aí falta um pouco. Está provavelmente uns 80%. Esta aqui está pronta. Agora precisa ajustar a temperatura na frente, na traseira. Deixe a parte da frente esfriar e a parte da traseira esquentar. Durante a terceira etapa, temos que observar em todos os momentos a temperatura do fogão da frente e também a temperatura da porta para lenhas. Ver quão alta ou quão baixa está a temperatura lá. E quão alta ou quão baixa está a temperatura atrás. 12 horas depois, Xiaoan decidiu apagar o fogo. Antes de apagar, Xiaoan inesperadamente colocou umas lenhas molhadas. A adição das lenhas molhadas, enquanto a baixa temperatura na frente, faz com que a umidade deflere o fogo para a parte traseira, aumentando a temperatura na traseira. Próximo, pare de colocar a lenha. Deixe a fornalha esfriar naturalmente. Depois de apagar o fogo e abrir a fornalha, tem de esperar 6 horas. Essas fornalhas ao redor de Hujiawan têm uma história de centenas de anos. As fornalhas antigas usam lenhas como combustível. Com o renascimento da tecnologia da fornalha tradicional nos últimos anos, as fornalhas antigas de lenha estão na moda. Hujiawan tem mais oportunidade de mostrar suas habilidades. Cada vez que a fornalha é acesa, é um prazer para ele. Eu estou bem a tempo de estar nessa era. Meu artesanato pode ser mais progresso. Permita-me fazer as coisas que meus ancestrais, a geração anterior, mestres da geração anterior, não podiam fazer. Eu posso ter uma chance de ter contato com todas as fornalhas tradicionais de Xindajian, com uma história de mais de 1000 anos. De fornalha em fornalha do dragão da dinastia Song, pão da dinastia Yuan, cabeça da dinastia Ming, até fornalha de ovo da dinastia Qin. Tenho a oportunidade de conhecê-las. Xindajian, a capital da porcelana, o seu fogo na fornalha milenar nunca apaga. O que depende da compreensão precisa do fogo dos controladores do fogo da geração em geração. Essa fornalha de porcelana estão prontas. Na vila de Pinxi, perto de Taipei, há um costume de lançar lanternas no céu desde os tempos antigos. As lanternas do céu também são chamadas de lanternas de Kunming no continente da China. Segundo a lenda, foi a invenção de Zhuge Liang durante o período dos Três Reinos. Foi originalmente usado para transmitir informações militares. No dia do Festival das Lanternas, o mestre de lanternas, Hu Minshu, levantou-se muito cedo. Ele liderou seus aprendizes para fazerem 500 lanternas do céu neste dia, para os turistas as alcançarem à noite. Hu Minshu fez 60 anos este ano. Faz lanternas há 52 anos. Nossos ancestrais, imigrantes de Huiyan, Yangxi, Fujian, vieram aqui ao longo do rio Zilong para cultivar. Migraram durante o período da Daoguang da dinastia Qin. Toda a gente em nossa aldeia tem o mesmo sobrenome Hu. Depois que os ancestrais de Hu Minshu chegaram a Pinxi, a vida pacífica não durou muito tempo. Durante o período da Daoguang da dinastia Qin, os bandidos sempre roubavam este lugar. Depois que os bandidos partiram, as pessoas escondidas perto da aldeia lançavam as lanternas do céu à noite como um sinal, informando os moradores que podiam descer da montanha e voltar para casa. O costume de lançar lanternas no céu em Pinxi veio daí.
Eu tenho feito lanternas do céu desde os 8 anos de idade. Havia uma mercearia em frente à minha casa naquela época. Havia um velho lá na mercearia. Ele fazia lanternas do céu todos os anos. Eu aprendi isso secretamente. O princípio de fazer lanternas do céu não é complicado. Pegue as tiras de bambu e faça um círculo. Em seguida, coloque os fios de ferro cruzados no centro do círculo. E reserve um pequeno pedaço de fio para instalar as luzes. E depois, corte 4 pedaços de papel de couro com cerca de 1,3 metros de comprimento e 1,2 de largura, colhe-os em volta do círculo da moldura de bambu. Uma lanterna do céu está concluída. Agora, a minha filha, ela tem interesse de fazer isso. Ela está muito interessada nesse método de fazer e lançar a lanterna do céu. Então, todos os anos, quando eu faço uma grande lanterna do céu, ela vem me ajudar. Eu aprendi as coisas com meu pai, esses artesanatos. Gostaria de continuar a desenvolver essa tradição e passar para a próxima geração. Porque esse panda traz muita alegria para os taiwaneses. Fazemos essa lanterna do céu em forma de panda. Fizemos uma de panda este ano. Estamos muito confiantes de que a lanterna terá uma apresentação linda no dia do festival. Acende e queime papel dourado embebido em querosene na lanterna do céu. O ar dentro se expande quando aquecido, gerando calor para decolar. À tarde, turistas que vêm de vários lugares começam a se reunir na pequena vila de Pinxi. Eles aproveitam as lanternas à noite do Festival das Lanternas. É um costume comum dos compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan. Nesse dia, as pessoas acendem as lanternas do céu para expressar suas expectativas por uma vida melhor. Meu nome é Raman. Sou um herdeiro do patrimônio cultural e material nacional, técnicas de fabricação e do douramento de recipientes de prata e cobre. Raman é um ourives e prateiro. Seu trabalho diário é processar produtos de ouro e prata com fogo. Comecei a aprender isso quando eu tinha uns 15 anos. Já se passaram 35 anos. Abri minha própria loja em 1994 e comecei a fazer essas peças de prata e cobre de forma independente. A fabricação de recipientes de prata e cobre no distrito de Huanzhou, em Qinghai, tem uma história de mais de 300 anos. A casa de Raman fica na rua Jinta, em Huanzhou, onde tem muitas oficinas de recipientes de prata e cobre. A batida estridente atrai os pedestres que passam por ali. O templo de Taar, no distrito de Huanzhou, é um lugar sagrado, budista famoso no planalto de Qinghai, Tibete. As pessoas que o visitam têm uma grande demanda por amanhos budistas de prata e cobre. A rua Jinta, em Huanzhou, torna-se gradualmente o centro de fabricação de amanhos budistas de prata e cobre. As 3 gerações dos ancestrais de Raman eram todos ourives e prateiros. Eles faziam produtos de ouro e prata. Ganhavam a vida com isso. Quando a nossa família trata com prata e cobre, teve afogo.
O fogo é preciso para derreter a prata. O fogo também deve ser usado no processo de produção. Meu pai e o meu avô trouxeram essas ferramentas para processamento da prata e cobre, dirigindo uma carroça de iaque da terra natal para esses lugares e processaram a prata desses trajes étnicos. Na visão de Raman, o povo tibetano devoto alimentou seus ancestrais por gerações. Agora ele tem um desejo de fazer uma lâmpada de Buda, com sua melhor habilidade, e a dedicar para Buda. Existem 400 a 500 tipos dessas ferramentas para fazer utensílios de prata e cobre, como alicate, martelo e as para gravura. É preciso mais de 30 processos para fazer uma tal lâmpada de Buda. Depois de modelar e esculpir esses padrões na superfície, precisa ainda soldar as peças. O artesanato herdado pela família Han perpassa por 5 gerações. Antigamente, para processar esses utensílios de prata e cobre, depois que a lâmpada de óleo for acesa, soprava com a boca para soldagem. Para alguns de prata e alguns de cobre, a soldagem precisava de fogo. Soprava com a boca para soldá-los. A decoração padrão da lâmpada de Buda foi diretamente gravada nele. A parte do relevo foi primeiramente gravada na folha de prata e soldada. Raman usou várias acrobacias. O próximo passo é montar e limpar a superfície da lâmpada de Buda. É uma preparação para a última e também a mais importante etapa, a douradura. Martele o ouro até que fique muito fino. Corte-os em pedaços e dissolva com mercúrio. Em seguida, aplique o líquido de ouro na superfície do utensílio de prata e cobre. Aquece com fogo. Assim que o mercúrio evapora, o ouro fica na superfície dele. O douramento é uma tecnologia de processamento de metal, também chamado de pintura com ouro. Os chineses foram os primeiros a dominar a tecnologia de douramento no mundo. Essa técnica antiga, inventada durante o período dos reinos combatentes, com uma história de mais de 2000 anos, ainda está em uso hoje. Depois de 3 meses, a lâmpada de Buda está feita. Raman pegou essa lâmpada de Buda ao longo da montanha Zhiyue e do lago Qinghai, onde os ancestrais caminhavam naquela época, resgatando sua promessa a Buda. Desta forma, ele expressou sua gratidão. No templo Ta'ar, em Qinghai, Raman finalmente apresentou a lâmpada de Buda. Acendeu a lâmpada, adorou o Buda e adicionou óleo. A partir de então, a lâmpada de Buda permanece acesa para sempre, iluminando o grande Buda, iluminando nossos corações. Uma luz, um mundo. Uma lâmpada na frente do Buda. Um fogo abriu a era da civilização humana. De fogo por fricção na montanha Uji, a fazer álcalis com fogo nas profundezas do deserto. Da arte de vidro em Hsinchu, Taiwan, passando por bola de fogo em Yizhou, Guangxi. A Jindajiang, onde as fornalhas estão acesas por milhares de anos. De milhares de lanternas no céu das bênçãos, subindo por Pinxin, em Taiwan. A lâmpada na frente de Buda. O fogo é a vida e sabedoria.
nas mãos dos herdeiros é duradouro. Meu nome é Li Xiangman. Eu sou herdeiro da lanterna de Xiangju, o patrimônio cultural e material da China. Com pintura boa, é uma obra boa. Com pintura ruim, é uma bagunça. Tem que colocar pedaço por pedaço. O herdeiro da segunda geração de fornalha em forma de cobra é o Sr. Lin Weihua. A fornalha em forma de cobra em Zhunan foi ajustada pelo Sr. Lin Qianfu. De acordo com isso, eu sou da quarta geração.